Boa noite. Estamos aqui, deixa eu ver, 8 pessoas. Vamos esperar bater 10 e a gente começa. É ruim fazer por aqui, né? A gente gosta de fazer pelo Skype ou pelo Teams, porque a gente sempre sabe quem é que está participando, né? Então aqui a gente acaba sabendo quem está participando se fizer pergunta, né? E fiquei sabendo que na última teve pelo menos uns 3 concorrentes aí. Foi uma boa notícia. É bom que a concorrência vem, né? A gente não tem medo do que faz. A gente quer mais é que eles venham mesmo. Opa, batemos 10. Ah, bom, eu queria agradecer o primeiro vídeo que nós fizemos ali passou já deu quase 1.000 visualizações, né, entre os dois, entre o vídeo editado e o não editado. E para quem esperava de 50 a 100, é bem mais do que, bem melhor do que a encomenda, né? Ah, vamos só engrossar mais um pouquinho ali. 12 pessoas, tá. O tema de hoje, então, é período de lactação. Já falamos de 2 temas nessa maratona. A ideia, para quem perdeu o primeiro, né? A ideia é fazer uma maratona técnica até para iniciar as nossas conversas aqui, né? E esses vídeos todos vão ser reunidos num único lugar, vão ser catalogados e nós temos pelo menos 112 ou 117 temas diferentes que a gente vai abordar aqui, né? Então nós vamos fazer, eles não vão ser ao vivo, né? A gente vai fazer o vídeo, bom, pelo menos eu acho que não vai ser, não sei. A gente vai fazer o vídeo e vai colocar ele na nossa página do YouTube. O Elder chamando a turma aqui. Já tem bastante gente comentando. Quem quiser pode fazer o comentário aqui. Ali, Elder, Zé Tarcísio. Boa noite, gente. Quem quiser se identificar aí vai ser legal. É bom porque daí a gente fica sabendo com quem está falando, né? Ah, bom, deixa. Eu vou começar falando de dois assuntos. O primeiro assunto é que nós tivemos 2 lançamentos recentes aí que estão fazendo. O primeiro lançamento foi no Rio Grande do Sul, que é uma ração fenada, uma fonte de energia, mas com fibra digestível, né? E a gente fez para um caso específico, era um surto de lina que deu no Rio Grande do Sul. Então, conseguimos fazer o produto lá. Produto complicadíssimo de fazer, bem complicado mesmo. E para minha surpresa, ontem eu soube que estamos usando esse produto para vaca de 20 litros, para vaca de 50 litros, para fazer confinamento com grão inteiro da terneirança macho. Estão confinando os bichos. E aí eu pedi pro cara pesar lá, pesou. O do Rio Grande do Sul deu 1,5 kg, aí soube um outro hoje 1,4 kg. Então, fica a dica aí. Ele mandou um vídeo para nós. Vou começar com esse vídeo. E o outro, infelizmente, esse produto a gente só está conseguindo fazer em Canoas, na nossa fábrica do Rio Grande do Sul, mas já estamos começando a estudar esse produto aqui, porque teve bastante gente de São Paulo e de Minas que conheceu esse produto. Não sei se foi pelos vídeos que nós fizemos localmente lá no Rio Grande do Sul, ou se foi, enfim, souberam, uns 10 contatos aqui entre Minas e São Paulo, e pedindo, teve um que chegou a cogitar trazer o produto lá do Rio Grande do Sul, né? Tamanho problema de falta de pasto e lina que tinha. Lina é o leite, é o leite que o laticínio não pode levar, porque ele está instável, né? Então ele não passa no teste do Alizarol. Então fiquei bem contente que o produto está indo bem. O outro produto foi até uma solicitação do nosso GT Elder, que é a 25 Flock, Lactância Leite 25 Flock, que é um produto completamente fora também dos padrões que a gente é acostumado. É um produto com. eh, eu acho que tem uma foto dela ali depois, mas é um produto com mais de 80% de NDT, 25% de proteína. É a ração que a gente precisa para começar a lactação. Vocês vão entender o porquê da gente precisar de uma ração tão energética e com os níveis de proteína um pouco diferentes.
e é um produto com uma digestibilidade altíssima. Eu vou começar com o vídeo do Jefferson, ele vai se apresentar, é rapidinho, é mais para ele contar. Eu falei, cara, você não faria um vídeo disso não, eu preciso entender um produto feito para Lina que de repente resolve os problemas da fazenda. Então, o pessoal do Sul já tem esse produto aí, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e estamos agora tentando Minas ou São Paulo, né? Nós temos duas fábricas em Minas e duas em São Paulo. Pelo menos uma de Minas e uma de São Paulo eu gostaria de conseguir fazer esse produto. Ele não é nada fácil de fazer. Então, deixa eu passar o vídeo do Jefferson aqui. Só lembrando, né, da nossa maratona técnica, que vai ser todo mês de junho, e complementando com esses mais de 100 vídeos aí que vão ser, não vão ser, em princípio, pelo menos não vão ser ao vivo, mas esses todos aqui vão ser ao vivo, né? Toda quarta-feira, então, já falamos de cria e recria, já falamos de periparto. Hoje vamos falar de período de lactação. A próxima é a qualidade do leite versus a dieta do leite. Então, como é que a gente faz para que tenha um aumento de gordura no leite? Como é que a gente faz para evitar os casos de lina? Alguns conhecem por sila, ou leite ácido, que na verdade não é ácido, né? Então, são as pequenas coisas, né? E respondendo a pergunta do Tarcísio aqui, a fábrica que eu gostaria de fazer ela em Três Corações, né, mas a gente vai tentar fazer ela ou em Três Corações ou em Contagem. Em São Paulo, a fábrica talvez a melhor que a gente consiga fazer seja Paulínia mesmo, né, onde a gente tem a principal hoje, né? É, não sei se resolve, né? Então, e na última conversa de junho, a produção de leite e os detalhes que fazem a diferença, né? Hoje a gente vai fazer um apanhado, a ideia é fazer um apanhado sobre aqueles coisas que a gente vê no dia a dia, né? Ao longo de muitos anos de trabalho, a gente vai juntando, né? Eu falo a gente, vamos juntando experiência e chega a hora que é a hora de começar a passar, né? Então, são pequenas coisas, pequenas mesmo, que vocês vão ver que fazem toda a diferença e que os produtores não prestam atenção. Claro que tem os que prestam, mas no geral não prestam atenção. Os técnicos passam batido, os veterinários chamam atenção, mas muitas vezes não batem muito de frente, porque o cara vai lá para resolver parte reprodutiva, enfim. E prestar atenção nisso é importante porque resolve o problema da fazenda de uma maneira de produção mesmo, aumenta a produção, aumenta a média do curral, diminui o intervalo de parto, diminui o DEL, e vocês vão ver que não tem nada demais. Só que são coisas que a gente não vai ver isso numa revista, no Globo Rural, vocês nunca vão ver isso, duvido que vocês já viram isso no Globo Rural, então é bem interessante. Eu vou começar com o vídeo do Jefferson, e se alguém tiver aqui alguma pergunta, pode fazer pelo WhatsApp. Já vi que aqui no WhatsApp já começou com duas, né? Não esquece de falar. É exatamente o que eu vou falar. Da curva de lactação é um dos assuntos que nós vamos falar, né? O que que é a curva de lactação? Vou falar já os temas, né? E a outra, sim, essa senhora entrou em contato comigo durante a semana, né, perguntando sobre é, como fazer a mensuração do score, se existe alguma ferramenta que a gente possa fazer isso. E eu vou me lembrar de falar isso na hora que chegar lá. Eu fiz o slide para a senhora, o prometido na última, né? E então é, vou aqui pôr o Jefferson para falar e na sequência a gente, o pessoal não quer mesmo usar o chat, né? Eu- o chat fica desse lado e o celular fica desse lado. É, e aí, na sequência, a gente começa a nossa conversa mesmo com o tema, né? Vamos lá, Jefferson, cadê você? Aqui. O que eu vim contar para vocês aqui é a minha experiência com a ração fenada. Eu vou começar contando para vocês sobre um pouco como a gente trabalha no confinamento e depois eu falar na parte de lactação. O que facilitou bastante para a gente aqui seria o manuseio, que somente a ração fenada auxilia e cobre toda a necessidade do boi, né? Que seria a fibra num confinamento, coisa que a gente antigamente trazia de fora, como feno, pasto cortado, ou outro tipo de fibra de subproduto.
Hoje a gente trabalha somente com a ração fenada no coxo e acrescenta um pouco de milho. O que a gente pode ver que não teve mais problema algum com acidose, não tem problema de diarreia, a adaptação é muito melhor. Tu coloca, hoje a gente tem aqui animais de 3 meses colocado na fenada que segue ganhando 1,3 kg por dia, e animais que seguem fácil adaptação, né? Ganhando 1,5 kg de média, como a gente tem esse lote. Então a facilidade de manuseio para nós é o que mais facilitou. Aqui eu vou falar um pouco para vocês das vacas em lactação, o uso da fenada em vacas em lactação. Para nós foi uma excelente escolha pelo seguinte: nós todos os anos apanhava e sofria com leite lina ou leite ácido. O leiteiro vinha, testava, o leite estava ácido, não passava no alizarol, a gente se descabelava, passava trabalho, não tinha o que fazer com aquele leite. Aí tudo que as indicações era para entrar com tamponante em ração e não sabiam se era fibra, se era energia. E o que era o pior, nenhum resultado imediato para sanar o problema do leite lina. Há 1 ano e meio mais ou menos a gente vem trabalhando com a ração fenada nas nossas vacas. O que a gente pôde, o que a gente teve foi um baita resultado, nunca mais apareceu o leite lina. Agora mesmo, aqui no Rio Grande do Sul, estamos passando pela uma entre safra, né? O qual a gente está saindo do verão e entrando para o inverno. Estamos entrando recém no início das pastagens, as pastagens estão nos primeiros pastejos, o qual a gente sabe que a aveia e o azevém nos primeiros pastejos não tem fibra, né? Dá aquela famosa diarreia preta, né? Aquela diarreia verde, que é pelo excesso de proteína e o pasto não tem fibra ainda. Ele fala, né, que está consumindo há 1 ano e meio, mas na verdade a gente fez o teste dessas rações, dessa ração lá. Então ele começou antes de todo mundo. A gente testou essa ração lá um período até longo, até pôr à venda, né? Mas é um produto muito interessante. Se o cara ficou sem pasto, por exemplo, você pode socar 15 quilos, 16 quilos, 17, 18 quilos da ração que o animal come. É impressionante. Então, ele substitui mesmo a fibra. Ele tem mais ou menos a mesma composição de uma dieta para 20 e poucos litros. Ela tem ali uma energia mais ou menos de 70, 68, 70 e uma proteína na faixa de 16%. É mais ou menos o que uma vaca nessa faixa de produção precisa. Então, por isso que quando falta silagem ou alguma coisa nesse sentido, a gente substitui não a silagem, mas a gente substitui a dieta em si, né? Tira tantos quilos de silagem, tantos quilos da ração atual da fazenda e substitui pela fenada. É bem interessante o produto, né? Renato Trombeta, bem-vindo, Kleber Lopes. Então, vamos lá, deixa eu só organizar. Eu, eu tô com um probleminha numa câmera aqui, tive até que colocar uma externa aqui. Deixa eu só ver se. Vamos lá, aqui foi. Então, é, eu estou apresentando ali o meu microfone, eu fico sem microfone e sem áudio, daí, mas podem perguntar. Vamos lá, papapá. Vamos lá. Nunca me acerto. 3 câmeras, 2 microfones. Bom, vamos lá. O assunto hoje, então, lactação. Nós vamos ter um enfoque mais técnico, mas tentar, é, tentar ser prático, né? E o assunto hoje, se a gente puder resumir como um todo, é como atingir o pico de lactação, o maior pico possível, para ter uma curva de lactação maior, uma produtividade maior no rebanho, sem arrebentar com o gado. Parece fácil, né? Mas o que a gente vê no dia a dia não é tão fácil.
né? Então a gente vai falar um pouquinho hoje de curva de lactação, pico de lactação, balanço energético negativo, o que, que é isso? Acidose, FDN efetivo, né? O FDN muita gente já sabe, né? O que, que é o efetivo. Vamos falar um pouco do score corporal e o efeito que ele tem na reprodução. Eu sei que nós já falamos na semana passada, mas essa semana a gente vai explicar o porquê. Vamos, para começar, nós já falamos aqui na primeira e na etapa, né, como é que a gente garante 1.200 litros ali durante a cria da terneira. Vamos falar um pouquinho já falamos também do periparto, né, e hoje a ideia então é falar um pouco da alimentação até o pico e da alimentação após o pico de lactação. Essa é a ideia. Esse gráfico já é conhecido da vez passada, né, mas ele volta agora com um contexto diferente. Ah, nós falamos na semana passada sobre o que acontece com o consumo de matéria seca aqui no final da gestação, né? Aí tem o parto e como isso muda drasticamente nos dias seguintes, né? Isso aqui pode durar de 3, 4 semanas até 45, 50 dias, né? Isso depende muito da dieta, do manejo, do gado, enfim, da produção, né? Mas o que geralmente nós temos aqui é um animal no lote 1, que é o lote mais produtivo. E o que acontece com frequência é que esses animais saem daqui consumindo uma ração com pouco milho, às vezes nada, né? Ou seja 50% de milho, uma ração de pré-parto com 50% de milho. Se ela come, sua vaca come 4 quilos, ela está comendo 2 quilos de milho. E de repente ela cai no lote 1, uma vaca comendo 10 quilos de ração com 60% de milho, né? Então você já tem uma vaca saindo de 2 quilos de milho para 6 quilos de milho praticamente, é 3 vezes mais. E aí é que vem o grande problema. Como é que a gente pode não ter problema nesse rebanho se a gente faz uma transição tão brusca? E aqui o grande lance é como é que eu mantenho a energia necessária para esse animal, né? A proteína fica em segundo plano porque a proteína meio que cabe, né? Veia soja, veio o que for, de repente um pouco de ureia me resolve. Agora aqui a questão maior é energia e FDN. Como é que a gente consegue aumentar a energia até o ponto que o FDN não exploda? Porque os dois são antagônicos. Se eu aumento a energia, automaticamente eu diminuo a fibra. É normal. O lote 1 a gente sabe que é um lote que a concentração de ração é muito mais alta. Né? E como é que a gente faz então? Não tem muita escolha, o negócio é ficar atento. Existem produtos específicos com alta energia e baixa alta energia e alta fibra. Eles são muito específicos. Cito dois exemplos na nossa linha. Um é a lactância leite fenada, que é uma ração nem tem tanta energia assim, mas ela não seria tão boa assim para o início do parto, mas tem a Enerlac, que é uma ração com alta energia, próxima dos 80% e só 30% de amido. 80% de energia com 30% de amido. Parece mentira, né? Esse é um produto específico, por isso que a gente recomenda entrar com esse tipo de produto aqui. Você vai ter uma alta energia, baixa quantidade de amido e uma quantidade muito boa de FDN. Um outro exemplo específico para esse período aqui seria a lactância leite mix 40, que também é uma ração que une energia e fibra, uma coisa que a gente não vê no mercado. Até então nós tínhamos só a 40, até bem pouco tempo atrás. E a 40, qual é o grande problema? Ela só é produzida numa fábrica de Minas Gerais. De todas as fábricas, só Minas Gerais consegue fazer, a de Três Corações. E aí, há pouco tempo, lançamos aí a Enerlac, que é uma ração também muito difícil de produzir, mas pelo menos conseguimos produzir em outras fábricas. A gente consegue atingir quase o Brasil inteiro com essa ração, onde a gente consegue uma energia absurdamente alta com essas duas, um nível de FDN efetivo bem razoável, uma fibra quimicamente efetiva, e a gente não tem os problemas comuns ligados à acidose. Que o grande problema nesse período aqui é a acidose. E o X da questão aqui é que quando a acidose é medonha, ela tudo bem, a gente enxerga, a gente consegue visualizar, o animal para de comer, entra em paresia ruminal, ele fica doidão. O problema é quando essa acidose ela é subclínica.
ela não apresenta sintomas, ela está ali comendo você pelos pés e você não está vendo. E ela não apresenta sintoma, a menos que você tenha aquele aplicativo que nós apresentamos lá, acho que eu vou apresentar ele aqui de hoje de novo, ou seja, bom de olho, né, e consiga analisar as fezes, por exemplo, visualmente, o problema está instalado. Então, o grande lance do início da lactação, para atingir o pico mais alto possível, é que a gente consiga fazer isso com segurança. Né? O maior índice, tem rebanhos que 50% das vacas estão em acidose no lote 1. Eu já vi casos onde praticamente todas as vacas estavam em acidose. Essa época do ano, aqui em São Paulo, Minas Gerais, nós estamos tendo um problema que não tem polpa no mercado. E a gente tem aí de vacas consumindo 11, 12 quilos de milho. E a gente está enfrentando um problemaço aqui, né? Toda vez que você coloca um pouco de feno a mais, a produção cai, as vacas param de comer. Como é que a gente se livra disso? Uma das alternativas, duas das alternativas eu falei aqui agora. E no Rio Grande do Sul, quem está no Rio Grande do Sul ainda tem a fenada, que é uma ração também com HDF lá nas alturas e que alia também energia e fibra. Fora isso, é todo cuidado. Essa tabela também apresentei na semana passada e volto a ela porque na semana passada a gente estava falando especificamente de glicose no pós-parto, né? E ela serve aqui também para carboidratos. Então, o que é o balanço energético negativo que está dizendo aqui? É o fato de uma vaca precisar consumir uma quantidade de energia, mas ela só conseguir consumir outra quantidade, e geralmente muito baixa. O que está acontecendo nesse momento, então? Onde ela precisa comer uma quantidade alta e só consegue comer uma quantidade mais baixa. Ela está perdendo peso. E isso aqui muitas vezes se arrasta por 2, 3 meses dentro do rebanho. E isso vai acarretar problemas lá longe, porque uma vaca emagrecendo não produz, uma vaca emagrecendo não emprenha, né? E aí os problemas aí, quando a vaca não emprenha, ela vai dar leite por mais tempo, mas ela vai parir menos vezes, o DEL médio, que é o dias em lactação da fazenda, tende a aumentar também, e vira uma bola de neve. Né? Tudo começa a ficar ruim. Há 3 pessoas, uma por WhatsApp, 2 por e-mail, me pediram para explicar melhor como é que a gente mede o score de uma vaca. Né? E por que não poderia ser peso? Por que o peso está errado? O que mais, a explicação mais palpável, é que o holandês por si só, ele não é uma raça uniforme. Nós temos várias, vários lugares de onde veio os holandeses. Né? Por exemplo, hoje nós temos no Brasil sêmen da raça Kiwi, por exemplo, né? Que é uma linhagem de holandês menor, na faixa de 500 quilos, 500 e poucos quilos. São animais menores, são animais mais curtos, mais baixos, são mais adaptados a pasto, eles produzem um leite mais gordo, com mais proteína, eles aguentam um pouco mais de desaforo. Né? E nós temos nosso holandês padrão na faixa de 600 e poucos quilos aí, e o holandês de linhagem canadense, que entrou no Brasil na década de 80, início da década de 90, entrou muito pelo Uruguai também, e que são animais enormes, aí na faixa de 750, 780 quilos. E são muito produtivos, mas são vacas que não vão a pasto, que a gente tem muito problema de casco, cetose, torção de abomaso. São vacas que raramente atingem o pico abaixo dos 42, 45 litros. Né? Eu atendo fazenda com holandês canadense, onde o lote 1 produz 62 litros de média. Né? E nós não estamos falando, isso é média de curral, não é média de, de torneio leiteiro. Então, como é que a gente vai medir se uma vaca está gorda ou magra pelo peso, né? Se as linhagens são diferentes? Então, a gente prefere o score. O score, ele vai levar em consideração, na verdade, tem várias maneiras de a gente fazer, mas a mais palpável é fazer uma correlação entre as costelas, né? A quantidade de costela aparecendo, que a gente pode ver aqui, esse ossinho aqui, esses dois ossinhos, chamam o isquio e o ilho também, né? Por exemplo, aqui uma vaca gorda com score 4, isso aqui ela está reto, é uma cobertura completa, a gente não vê os ossinhos assim aparecendo, né? E uma vaca com 3,5, ela faz só uma curvatura,
né? Ela não chega a fazer um V. E numa vaca muito magra, ela faz literalmente um V, né? A gente consegue enxergar aqui essa dobra. Além disso, a inserção de cauda também, né? Quando a gente vê uma vaca com score 2, 2,5, você consegue ver a coluna dela desde o pescoço vindo, você consegue enxergar cada vértebra, né? Isso aqui também é um indicativo de score. Aí quando você começa a ver as 4, 5 primeiras serem cobertas, você já passa para o 2,5. Então você vai juntando isso é, e faz a média, né? Então, você vai fazer uma pontuação pelo esquilho, a inserção de cauda, se a gente puder, não dá para ver muito bem aqui, mas a gente vê que tem um vão, né, um vácuo aqui, né, com o score, uma vaca muito magra, com o score, vamos pegar de meio e meio, né? Então aqui, ó, de 2,5. 2,5 seria a vaca mais magra que você tem que ter no rebanho. 2,5 é uma vaca com essa costela aqui, ó, né? Tá mostrando mais de 4 ou 5 costelas. Aqui nas pontas a gente vê mais. Ela não está de frente, mas a gente vê também a maçã do peito, né? Ele forma uma maçã aqui, conforme vai ficando mais gorda. E ela parece uma maçã mesmo, a gente chama de maçã. E, e o outro ponto, além da inserção de cauda, costela, número de costela, o isque e o ilho. São os 3 pontos que a gente poderia anotar. Para quem não conhece, o pessoal mandando pergunta, eu respondo no final daí. É, é, ele está dizendo que, lembrando que não precisa ser de 13, de 0,25, 0,25 se tem algum problema. Ah, eu não consigo fazer a mensuração das minhas vacas em 2,25, 2,50, não tem problema, faz de meio e meio. Se a gente conseguir fazer, entender que uma vaca com 3,5, que é esse o score que ela tem que parir, mostrando 2 a 3 costelas, a inserção de cauda aqui, ó, tá vendo que ainda tem um vãozinho aqui, né? A gente ainda consegue enxergar a primeira e a segunda vértebra aqui da cauda, né? Essas duas, não sei se as duas primeiras, duas últimas aqui em cima, né? Tem um vãozinho aqui do lado, ela não está preenchida, né? Então ela está mostrando uma, duas, três costelas ali. Isso aqui é o padrão ideal. Ela é uma vaca de score 3,5. Ela deve parir assim e depois dos 3, 4 meses ela já deve estar assim de novo. E ela tem que secar entre isso e isso. Secou acima disso também é problema. E ao longo do tempo ela vai parir assim e vai perder peso, né? No final do primeiro mês ela vai estar por aqui, deveria estar por aqui, e no final do segundo mês ela deve estar aqui. E daqui em diante ela começa a voltar de novo. Enquanto ela estiver perdendo peso rumo a essa a direita aqui, ela não emprenha. Não adianta inseminar. Eu vou mostrar aqui uns dados, vocês vão entender. E ao contrário também no inverso, uma vaca magra que estiver ganhando peso, pelo menos 250, 300 gramas por dia, ela entra num ritmo hormonal frenético, né? E ela acaba emprenhando muito mais rápido. Aqui eu já tinha falado desses dados, mas o que eu estou fazendo? Eu trabalhei com consultoria, atendendo muitas fazendas de leite por muitos anos. E eu tenho muito material. Eu tenho mais de 1.000 planilhas de Excel de acompanhamento de fazenda. E eu comecei a juntar a parte reprodutiva, ainda vou terminar esse material, ainda esse ano eu pretendo terminar. Mas eu comecei pelas fazendas onde eu tinha um bom acompanhamento veterinário, onde eu fazia o trabalho de nutrição e tinha um veterinário que fizesse a parte reprodutiva. Dentre os caras que faziam a parte reprodutiva, eu escolhi aqueles caras que eram mais detalhistas, que mediam score, que anotava quando a inseminação era inseminação por observação de cio ou se era por IATF, e assim eu consegui separando, né? E me chamou a atenção alguns dados, aí começa a aparecer, né? O que eu estou conseguindo achar no leite é mais ou menos o que acontece no corte, que foi feito com um trabalho também bem interessante ali, que envolveu o pessoal da Unesp de Araçatuba, que demonstrava exatamente isso: vaca gorda perdendo peso não emprenhava, vaca magra ganhando peso emprenhava, vaca mantendo peso emprenhava entre 55% e 60% das vezes. O que eu estou vendo no leite é a mesma coisa. Agora, o que me chamou a atenção foi um caso específico numa cidade chamada Coroados, um rebanho de mais ou menos 60 vacas, que o veterinário, ele era muito atencioso. Ele é muito atencioso. É um cara que eu até hoje recomendo. Ele, além de anotar se era cio, se era observação de cio, se era IATF, ele também anotava a, o score da vaca na aparição e o score da vaca na, 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 na inseminação. E a regra lá era o seguinte: o IATF era feito a cada 15 dias e só podia entrar no IATF a primeira vez depois do parto
as vacas que tivessem já recuperando peso, na faixa de 95% do peso da parição. Então a vaca paria, tirava o colosso, tudo ia lá e passava fita ou pesava. Aquele peso, ela ia perder peso, depois ela ia ter que ganhar peso. A inseminação só era feita, o IATF, essa vaca só entrava no IATF quando ela tivesse com 95% do peso. Quer dizer, a gente garantia então que ela já tinha perdido todo o peso, mantido, e já começava a recuperar. Os dados que eu achei, 1,2 dose de sêmen por prenhez. Aí vocês vão me chamar de mentiroso, mas a hora que eu acabar eu vou dar nome e sobrenome, né, a isso. E reparei que tinham mais fazendas que a gente acompanhou em conjunto, em todas elas isso se repetia. Isso significa o quê? Isso só de vacas saudáveis, tá, gente? Não estou considerando vaca com cisto, não estou considerando vaca problema. Vacas saudáveis. A mesma situação do trabalho da Unesp. O que eu quero fazer é o trabalho da Unesp, mas no leite. Né? Eu não vou ter tantos argumentos científicos assim, mas eu vou ter um número confiável. É meu, mas é confiável. Então, emprenhar a vaca magra pode? Pode, desde que ela esteja ganhando peso. Né? Tá aqui, ó. Uma vaca magra ganhando peso emprenha 90 a 92% das vezes. É muita coisa. Uma vaca que não está ganhando nem perdendo, 55 a 60. Isso aqui é a média geral de uma fazenda. O que acontece? Se essa aqui é a média, significa que o cara insemina vaca gorda perdendo peso e vaca magra ganhando peso. Se eu fizer a média disso aqui, vai dar mais ou menos isso aqui um pouco menos. Né? A maioria das fazendas já começa a inseminar lá por 50, 60 dias do pós-parto, é um momento que a vaca já parou de perder peso, então faz sentido. Basicamente isso acontece por questões hormonais. Né? E está aqui a explicação. Né? O que é o balanço energético negativo? É o contrário do que a gente vive normalmente. Eu, por exemplo, né? Que significa o quê? Que a vaca está consumindo menos energia, menos caloria do que ela precisa. Então ela está perdendo peso. Quando ela está perdendo peso no pós-parto, o que está acontecendo? Ela tem uma menor secreção de estrógenos. O que o estrógeno faz? Ela é responsável pela ovulação, ela é responsável pelo cio, né? Estrógeno, estro. Então, se essa vaca está perdendo peso, está magra, não tem estrógeno. Quando ela para de perder peso, ela começa a secretar uma quantidade maior de estrógeno, mesmo que não esteja engordando. Mas a progesterona precisa que a vaca esteja engordando. Existem alguns trabalhos que falam isso. E isso faz todo sentido, porque se ela estiver engordando, significa na natureza que ela tem condições, que o inverno acabou, a seca acabou, e que ela vai ter condição de manter essa gravidez, essa gestação. Então, o outro hormônio envolvido nisso daí é a progesterona. Então, se a vaca está perdendo peso, não secreta o estrógeno. Se ela não está ganhando peso, ela não secreta a progesterona. Então, quando ela para de perder peso, o estro começa a aparecer, às vezes de forma silenciosa, mas você consegue enxergar. Mas o que você precisa da progesterona para fazer a implementação do fruto da fecundação? Né? Se você não tem progesterona, se essa vaca não tem progesterona, não tem prenhez. Então é por isso que vaca magra ou vaca perdendo peso não emprenha. É científico, não é o Viloba que está falando. Volto também nessa tabelinha porque esse momento aqui ele pode ser maior ou menor. Né? Vamos ver aqui, ó. Uma vaca pariu com 3,5, né? Bonitinho, três costelas aparecendo, né? Mais ou menos uma leve depressão entre o isco e o ilho, uma inserção de cauda bonitinha, com um pequeno vácuo ali, beleza. Né? Onde fica os garrapatos, adora ficar. O que acontece? Ela deveria, isso aqui seria o normal, entre 50 e 60 dias, ela vai perder 1 ponto de score. 1 ponto de score é mais ou menos o equivalente a 60 quilos de gordura. É energia que vocês não fazem ideia. Essa energia seria suficiente, por exemplo, a mais ou menos 1.200 litros de leite. Só para vocês verem como é que a gente perde leite, como é que a gente perde produção na vida produtiva de uma vaca. E muitas vezes o cara acha caro investir um pouco mais em dieta aqui, e eu falo um pouco mais, é um pouco mais mesmo, é pouca coisa, para ela não perder peso, porque a hora que ela parar, que ela começar a ganhar peso, o que vai acontecer aqui? Essa vaca, ao invés de produzir leite, ela vai pegar essa energia, transformar em acetato, que é o mesmo tijolo do leite, em vez dele ir para o leite, ele vai para a gordura, ela vai recompor a gordura.
E o outro problema ainda é aqui, quando a gente seca uma vaca com score de 4, 4,25, por exemplo, gorda. O que a gente está fazendo? Jogando leite fora, né? É por isso que a gente tem artigos como lactotropina, por exemplo, no meio da lactação para frente, para não deixar a vaca engordar. Porque se ela engorda, ela está levando a energia embora. A energia que deveria ser leite. Então, assim, eu sei que é duro, né? Eu espero que não tenha um, não tenha nenhum ninguém falando aí de que a gente aplica hormônio nas vacas, não é nada disso. Né? Não é hormônio, não é disso que nós estamos falando. Então, prestar atenção neste período para que essa vaca perca menos peso num período menor de tempo é melhor. Aí vem o desafio. Como é que eu faço isso acontecer evitando de acidose? Né? Lembrando que uma vaca vai partir de um consumo de 10 a 15 kg de matéria seca, indo para 20 a 25. Uma concentração de energia baixa para uma concentração de energia alta. Né? Isso aqui é o aspecto físico da ração. Então, isso envolve uma problemática grande. Uma dieta com 10, 11, 12, 13% de proteína, 14 às vezes, com uma dieta com 14, 17%, eu não me preocupo muito com proteína. Né? É, uma vaca, por exemplo, de 40 litros não precisa de uma dieta muito maior que 17%. É comum a gente ir numa fazenda e a vaca está lá com 19, 20% de proteína na dieta. Gente, isso nós vamos falar na última conversa, né, os detalhes que fazem a diferença, mas é jogar dinheiro fora. O fígado de uma vaca consome 40% de energia, da energia que ela consome. Como é que a gente pode fazer isso com a vaca? Né? Forçar o fígado dela a metabolizar essa proteína toda. Então, dieta é proporção. Qualquer coisa acima ou abaixo do que é necessário é ruim, não serve. Aqui, basicamente, né, o que acontece entre o final da lactação, da gestação e o início da lactação, e por que, que a acidose pega tanto, né? Se nós temos uma papila ruminal pouco desenvolvida, porque esse animal consumia uma quantidade de fibra alta, se ela chegasse no início da lactação com a papila mais desenvolvida, seria melhor, mas isso não acontece. Geralmente as papilas não estão preparadas, o tamanho do rumen estava menor, as papilas estão menores, a composição de bactéria ruminal que vai fazer a digestão dos alimentos, que a alimentação é tudo que a gente põe para uma vaca comer, quem vai digerir não é a vaca, são as bactérias do rumen. É uma câmara de fermentação. Quando a gente faz uma dieta, a gente pouco pensa no animal. A gente só precisa saber o peso, a raça, o estágio de lactação, se é no começo, no meio, no final, e o que tem de disponível. É matemático. Né? A gente consegue fazer uma dieta para a vaca produzir 36 litros e meio. É matemática. Por quê? Porque a gente sabe fazer a dieta para o rumen, não para a vaca. Nunca a gente faz a dieta pensando na vaca, é sem rumen. Então é fácil entender por que, que no começo o resultado é ruim. As papilas têm uma capacidade de absorção muito menor. A capacidade de gestão do rumen é em torno de 5 vezes menor antes do parto e depois do parto. Então, pensa sair disso, né, para isso em 2 semanas. Isso não acontece, isso leva 2 meses para acontecer. E aí é o problema. Teve um técnico que trabalha entre o Paraná e o Paraguai que me mandou uma mensagem, né? Falou assim, cara, aqueles custos que você apresentou semana passada não bate, não é aquilo. Aí eu falei, cara, pior que você tem razão. Não é que não é bem aquilo. Aquilo lá a gente pôs média, né? O que era, a gente fez um cálculo ali, quanto custa uma febre do leite em leite, né? Mas a gente considerou a febre do leite em si, mas o custo total de um, de um, de um caso de febre do leite, por exemplo, que é uma hipocalcemia, né? Que tem uma incidência média de 4% no rebanho, o custo disso é R$ 800 em média. Tá? Isso aqui são custos atualizados, tá, pessoal, de fazenda que a gente atende, são casos reais. Tá? Mas na minha fazenda é 650. Eu sei, tem fazenda de 600 e tem fazenda de 1.000, 1.000 e pouco. O que está entrando nessa conta aqui? Medicamento, o tempo que essa vaca ficou medicada, que esse leite foi descartado. Né? Para quem não sabe, uma vaca que está recebendo antibiótico, o leite dela é totalmente descartado, vai embora, vai para o lixo, vai para o ralo. Né? Dá dó de ver aquilo, mas não pode. Se um laticínio recebe um leite com antibiótico, é uma punição. Hoje a gente tem caso de produtor que produz 1.000 litros e que teve que pagar todo o leite
que foi no caminhão, porque contaminou por causa do antibiótico. Então, nós consideramos aqui o perda de leite e o medicamento. Um caso de cetose, R$ 750 em média. Uma torção de abomaso, R$ 1.600, né? Desde o custo da cirurgia, todo o custo. 4% dessa incidência nós estamos considerando torção de abomaso em fazendas de alta produtividade, né? Acima de 30 litros. Retenção de placenta, olha quanto custa uma retenção de placenta. Tudo isso aqui é evitável. Isso que é a parte boa. Mas a questão aqui é que a gente menospreza a acidose subclínica. Gente, pensa o seguinte, você vai no rebanho, você não vê sintoma nenhum, você não vê uma vaca com problema. Você pensa, isso daí é acidose. Ela está muito mais perto da gente do que a gente pensa. Olha a incidência, de 11 a 24% das vacas tem algum índice de acidose subclínica. E você não vê sinal nenhum. E olha quanto isso custa. Né? Em torno de R$ 1.170. Aqui é o leite que ela deixa de produzir. Aqui a medicação, nem sempre a gente faz a medicação, porque é uma questão de manejo. Você fez o manejo de manhã, à tarde os sinais já vão embora. É muito rápido. Né? E são várias as maneiras da gente perceber um caso de acidose. As fezes, que é o que a gente mais faz, é o mais fácil de ver, é só um. Você vê o consumo, acompanhar o consumo das vacas, por exemplo, é um problema, sobra de coxo. A gordura do leite, né, aquela análise que a gente recebe do laticínio, por exemplo, uma vaca com acidose, ela inverte. Né? A gordura que sempre tem que estar lá na faixa de 3, 3,5, 3,5, 3,6, e a proteína 3,1, 3,2, ela se inverte. A gordura vai para 2,7, 2,8, a proteína fica ali nos 3. Isso é um sintoma de acidose subclínico. Né? E a própria dieta, a gente não precisa perder muito tempo na fazenda para enxergar um caso de acidose. Então percebam que o índice de acidose é muito maior. É muito, muito, muito maior do que a gente pensa. Né? Pense você, produtor, que está assistindo a gente aqui agora, se você tem 10 a 20% das suas vacas em acidose. Eu diria que sim. A menos que você já use produto nosso. Aí provavelmente não. Olha um rumen bonitinho ali, ó. Né? Só para deixar claro, né? Mais uma mensagem. Né? Não entendeu direito o que é acidose subclínica e a clínica. A subclínica você não vê sinal. Não existe sinal. Você olha para a vaca, ela está normal, o consumo aparentemente está normal. Né? Projetamos lá um consumo de 22 kg de matéria seca. Chega lá no final do dia, comeu 21,5 kg. Esse meio quilo que a gente não dá muita bola, de sobra, geralmente isso nem chega para a gente. O próprio funcionário responsável pela dieta, ele já tira isso aí da dieta no dia seguinte. Né? Se for no vagão, ele já tira no vagão. E aí a gente fica desassistido. E a dieta subclínica, a acidose subclínica a gente não enxerga. Né? Mas as fezes não tem muco? Geralmente não. Só se a gente. Para ver o muco mesmo, você tem que pôr uma luvinha ali, vai lá e puxa, né? Ela solta um muco. Dá para ver, é visível, mas ele não é tão visível a olho nu de cima. Tem que ir lá e mexer na bosta da vaca. Passar peneira, por exemplo, quando a gente passa peneira, o que sobra na parte de baixo da peneira é uma gosma, né? Aquela gosma ali é uma proteção do intestino, né? O intestino se defendendo de um alimento ácido demais que está agredindo. Isso é um grande problema porque é na porção final do intestino que acontece toda a absorção da água e dos minerais, dos microminerais, acontece tudo ali, as vitaminas também, pelo menos a grande parte, né? Então, se nessa parte final do intestino você tem uma grande quantidade de muco, não absorve, e aí começa todo, gente. Olha, os problemas de uma fazenda, eu fico feliz quando a gente consegue enxergar, porque quase nunca a gente enxerga. Você tem que ir por dedução. Né? Primeiro analisa a dieta e aí você começa dali para trás, escolhe da vaca e você vai chegando nos pontos. E a acidose subclínica você não enxerga. É difícil de enxergar. A acidose clínica não. Quando se instalou a acidose clínica, o consumo que deveria ser 22 está indo 18. Né? Você projetou uma sobra no final de 150 kg no coxo, você vai lá tem 350, 400. Ali é acidose, as vacas estão fazendo lançamento de bosta, né? Você tem que ficar a 6 metros dela, porque se passar atrás e ela levantar o rabo, você vai tomar um banho. É triste. Isso é mais raro, né? A gente tem muito pouco caso disso da clínica. E a clínica, quando chega na clínica, a vaca produz a metade do que deveria. Então, a grande diferença é essa. A acidose subclínica, nós não vemos os sintomas que deveriam ver e a clínica a gente vê. Né? A vaca começa a mancar, endurece, enrijece os membros, tudo isso são sintomas. Agora, olha o que acontece no rumen com acidose. Né? Qual é a capacidade ruminal desse animal?
né? Qual é a capacidade de absorção? A célula de absorção já foi para o espaço, ó, né? A velocidade. Então é isso que acontece. Isso aí pode acontecer num espaço pequenininho, igual esse aí, como pode se estender para o rumo inteiro. Boa parte da parte, principalmente a parte superior, né, que é onde o alimento a parte inferior, desculpa, onde o alimento está mais concentrado, a parte mais fina. E FDN e FDN efetivo. Tá, o que, que é um, o que, que é outro? O FDN é a fibra que vai ser digerida no rumen. É aquela pontinha da folha que tem uma quantidade boa de celulose, hemicelulose, são fibras de boa digestibilidade, são de fácil digestão e elas vão ser digeridas pelas bactérias do rumen. O FDN efetivo seria a parte desta fibra, desse FDN, que ela é efetiva, quer dizer, que ela causa motilidade ruminal, que faz o rumen se movimentar e esse movimento faz com que a ruminação aconteça e todo o processo digestório aconteça. Por muito tempo a gente falou só de FDN, 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 e de um tempo para cá a gente vem batido muito na tecla do FDN efetivo. O FDN efetivo é muito bem usado nas dietas de confinamento de corte e pouco usado nos programas de formulação de leite, né? Porque a gente admite que uma vaca é mais sensível do que um boi de corte e que a gente tem na teoria que o animal precisa de 35 de FDN na dieta e ponto. Mas de fato, é o tamanho de fibra, né? Vocês estão vendo aqui que tem uma flechinha, né, no, no focinho da vaca, né? O que significa essa flechinha aqui? Aqui está a diferença, né, da partícula tão pequena que não causa ruminação com a partícula que for maior do que essa parte interna, que dá em mais ou menos 1,8 a 2 centímetros do focinho, tudo que for maior que isso, o animal vai ficar refugando, né? Então, se for uma quantidade muito grande disso para o coxo, vai significar que essa vaca vai focinhar, vai perder tempo, vai perder energia, vai jogar fibra fora, vai jogar alimento fora do coxo. Então a gente fala que a fibra efetiva é o que está entre essa flechinha e a fibra que não causa ruminação. Não é tão difícil de descobrir isso, né? Quando a gente usa esse conjunto de peneira que chama Penn State, é fácil entender o que é a fibra efetiva. Na verdade, aqui a gente está simulando o comportamento de ingestão e de ruminação de uma vaca. Eu explico. Cada peneira dessa significa uma coisa. Por exemplo, tudo que sobra nesta primeira peneira significa que tem mais do que 1,8 centímetros, portanto mais largo do que aquela parte interna do focinho que eu mostrei na foto anterior. Significa o quê? Que quando isso estiver no corpo, vai tentar focinhar isso para fora para buscar aprender o que tem de bom na comida. Tudo que a diferença que passar desta peneira que tem 1,8 centímetros para essa peneira que vai filtrar, tudo que tem entre 1,8 e 0,8, quer dizer, entre 0,8 e 1,8 é a fibra efetiva. Então, tudo que parar aqui é o que vai fazer, né, o que chama de cosquinha no rumen, é o que estimula o rumen a funcionar, que seria a fibra efetiva. Então, isso aqui é o que vai embora, isso aqui é fibra efetiva. Esta peneira, ela não tem uma grande função, senão separar o que vai para a última, que são partículas menores do que 0,18 centímetros ou 18 milímetros, né? O que é essa peneira? Toda vez que isso aqui ultrapassa um limite mínimo, significa que essa dieta vai ficar fina demais e o risco de acidose aumenta muito. Então, por exemplo, numa silagem de milho, vamos pegar na dieta, né? Admite-se que nesta primeira peneira, essa aqui é o topo que a gente chama, né? Talvez ela tivesse melhor se ela viesse de lá para cá, né? Então essa aqui é a de cima, essa daqui é a segunda de cima para baixo, essa daqui é a terceira e essa daqui é o fundo que a gente chama. Então topo e fundo. Então nesta peneira aqui a gente espera que numa dieta tenha entre 2 e 8%. Então significa o quê? Que se eu fizer uma dieta, fui lá, formulei a dieta, né? O tratador foi lá, pôs a dieta no coxo. Quando eu fui lá e medi nas peneiras, tinha 8% dessa dieta lá. No final de dia, na sobra, eu vou lá e peso a sobra e passo a peneira e descubro que nessa peneira tem 2%. Significa o quê? Significa que nós obrigamos a vaca a comer uma coisa que ela não queria comer, né? E aí o que acontece? Se essa parte geralmente ela não tem nada de energia, nada de proteína.
E para piorar, é uma parte da dieta que leva muito tempo para a ruminação tomar conta dela. Ela fica mais tempo no rumen, ocupando espaço. Então a gente diminui a ingestão. Veja como é complicado, né? Se eu coloco fino demais, a digestão diminui por acidose. Se eu coloco fibra demais, a digestão diminui, porque a ingestão diminui porque a digestão também diminui. Então a peneira nos dá um índice bom. Então se eu faço a dieta na peneira, dá 8%, no final do dia a sobra do coxo tem que ter 8%. Significa o quê? A vaca focinhou o que não queria e consumiu o que queria. E sobrou o quê? Os 8% que geralmente eu coloco a mais. Se eu já sei que a peneira de cima dá 8%, então se a dieta tinha que dar 1.200 quilos, eu vou colocar então 8% a mais. Né? 1.200 mais 8%, que eu já sei que 8% eu vou jogar fora. Ah, mas se for assim, então eu vou acabar com a minha silagem, minha silagem vai acabar rapidinho. Infelizmente é o que a gente está dizendo. Infelizmente, porque se isso que for uma quantidade muito alta, significa que a tua silagem está ruim. Ah, mas eu coloco feno. Tudo bem, se essa quantidade de feno que está aqui, todo feno parou aqui, significa que ele está mal picado, ou nem está picado. Né? Então, o feno no meio da dieta, se ela não tiver picado, sinto muito. Ah, mas uma picadeira custa caro, custa 8 mil reais, 10 mil reais. É, custa 8 a 10 mil reais. Fazer o certo é difícil e muitas vezes fica caro. Mas mais caro ainda é fazer o errado. Achar que tá ficando caro, uma picadeira de feno tá ficando caro e você tá jogando dieta, pensa o seguinte, quando a vaca focinhar isso aqui para fora, parte da ração que você jogou tá grudada na folha, você está jogando fora também. Né? Então, e outra coisa, quando a gente coloca 2 kg de feno numa silagem, numa dieta, significa que a gente espera que a vaca consuma esses 2 quilos, não é para ela ficar jogando isso fora. Então, claro que colocar feno é melhor do que não colocar, mesmo que a vaca jogue 60% dele fora, que é a conta que eu tenho mais ou menos. Quando a gente não pica, a gente está jogando aí de 50% a 60% fora. E se a gente obriga a vaca a comer, é um tiro no pé, né? Porque ela deve comer o feno junto, misturado com a silagem e com a ração. Se ela come toda a dieta antes, quer dizer, o que pararia nessas 3 peneiras, e lá no final do dia ela vai para comer o feno, é porque ela está com fome. Deu 2 tiros no pé. Induziu ela a acidose no começo do dia e induziu ela a consumir uma coisa que ela não quer e que vai dar problema, porque as bactérias da manhã, boa parte delas foram embora por causa de uma pré-acidose e você não tem bactéria para fazer a digestão da fibra depois. A coisa é uma bola de neve mesmo. Né? Então, por isso que a gente é tão chato com relação ao tamanho de partícula da silagem. Né? Isso aqui, por exemplo. Gente, isso aqui a vaca vai, se tiver uma quantidade muito grande disso aqui, a vaca vai focinhar para fora. Né? E pensa que parte da ração que você comprou vai estar grudada nessa folha aqui quando ela for embora. Você está jogando fora. Né? O ideal é cortar. Né? É isso aqui. Ó. A gente quer que a ensiladeira corte, não rasgue. O que significa isso aqui? Significa relaxo, significa uma máquina é, mal dimensionada, uma máquina que das duas uma. Né? Bom, tem vários fatores para que isso tenha acontecido. Nesse caso em específico, dá para ver que foi uma silagem que passou um pouco do tempo. Né? Então, se a silagem passou do tempo, pegou uma seca mais forte, é um motivo a mais para a gente afiar a faca 3 vezes, 4 vezes por dia. A contrafaca, tem a maioria das ensiladeiras modernas, e todas elas afiam sozinho. Gente, perder 10 minutos. É um no começo do dia, um no meio da manhã, um depois do almoço e um no meio da tarde. Sabendo que a silagem está com problema, é assim que tem que ser feito. Isso aqui é ruim. Isso aqui, sem contar que isso aqui ainda atrapalha a ensilagem, né? Ensilar uma matéria desse jeito, ensilar uma matéria desse jeito é completamente diferente. Aqui forma um colchão. Né? O que mais que faz isso acontecer? Além do pasto, da silagem do milho seco, é o fato de ter a faca mal afiada mesmo. Não tem outro. De alguma maneira aqui sempre vai ser o resultado de erro. Sempre. Ou porque o milho passou, ou porque a ensiladeira é ruim, a velocidade foi alta, alguma coisa aconteceu. Né? Claro que é difícil manter o corte padrão entre 1 e 2 centímetros, que é o que a gente gostaria, a gente sabe disso. Mas quando tem uma proporção muito grande, isso é problema. Vamos falar de bosta, fezes. Né? Bom, na esquerda, obviamente, é nítido que a gente pode ver um bolo fecal nitidamente afetado por uma vaca que está em acidose, clínica já, provavelmente.
Mas não pense vocês que na direita nós estamos vendo uma vaca saudável. Também é acidose. Veja que o bolo fecal está do jeito que deveria. Qual que é o lance aqui? Aqui tem uma quantidade enorme de muco. Né? O muco é uma defesa. Então nós temos ali uma acidose, muito provavelmente uma acidose em algum grau subclínico. Aqui significa já perda. Se o animal está saindo, tá jogando fora muco, é problema. Ou a dieta está muito problemática em proteína, por exemplo, um excesso de proteína, ou a falta de fibra, ou excesso de amido, alguma coisa está acontecendo que esse intestino tá se defendendo. Né? E então assim tem algumas maneiras, né? Existem a gente acaba tendo que enfiar a mão nisso daí, passar na peneira, pôr uma luva ali, né? Não vai usar luva de látex que depois você não tira o cheiro da mão, tem que ser daquela luva nitrílica, né? E tem que pegar mesmo, você vai sentir o muco, não tem outro jeito. Então, não vão pensando que só da esquerda é acidose, da direita também. Né? E quantos de vocês já viram isso aí? Né? Esse da direita achou que estava tudo bem. Não tá, tem algo errado. E esse algo errado, por isso que a gente sempre começa. Vai lá nas bezerras, vai no pré-parto, vai no lote 1, lote 2, lote 3, é sempre nessa sequência. Você já vai manjando tudo que está acontecendo. Quando você chega no final da sua caminhada de que não dura mais do que 15 a 20 minutos, você já tem todas as perguntas e a maioria das respostas para aquela situação, do porquê, dos porquês do que você vai ver a hora que você começar a ver papel. Né? Então, a observação é muito simples e não pense porque o formato, esse seria o formato ideal, né, que a gente chama de prato invertido. Mas esse prato invertido está ruim, está errado. E para quem usar aquele aplicativo, aqui dá para ver nitidamente, ó, estria de muco, né? E aquele aplicativo pega justamente isso, o aplicativo que eu vou mostrar para vocês, né? Ele pega as fibras, ele pega muco, ele pega sangue que não está visível aos olhos. Então, a acidose subclínica é sempre um problema. Aqui nós temos provavelmente uma situação de baixa fibra, né? A gente não vê milho, então provavelmente aqui é um pasto novo, alguma coisa assim, é falta de fibra com certeza, os dois. Gráfico, esse é o meu primeiro, gosto muito desse. Pessoal, por que a gente fala tanto da persistência de lactação, a curva de lactação, o pico de lactação? Por que a gente dá tanta importância a isso? Essas aqui são duas situações, essas não são situações reais. Tá? Essas são duas situações hipotéticas, ao contrário do próximo gráfico, que é uma situação real. O que é uma curva de lactação? A curva de lactação é o comportamento da lactação ao longo do tempo. Tá? Então a vaca pare, o leite sobe lá para o segundo, terceiro mês e depois começa a cair. Isso é curva de lactação. Isso varia muito pouco de vaca para vaca dentro do rebanho. Varia muito em função da raça. Né? Por exemplo, o Jersey holandês tem um comportamento parecido. O Gir puro tem um comportamento um pouco mais abrupto, né? Mas no geral é isso que acontece. Né? Lá pelo segundo, final do segundo, início do terceiro mês dá o pico do leite e ele vai caindo aos poucos. Quanto ele cai? Em média, 8,5%. Não importa se a vaca deu 25 de pico ou deu 45 de pico. A partir dali, ele vai cair mais ou menos 8,5% ao mês. Cara, então, quer dizer o seguinte, se eu forçar uma vaca a ter o pico da minha casa sempre acontece por volta de 30 litros. Quer dizer, se eu forçar bastante ela no começo da lactação e ela der 40 litros, significa que eu vou produzir muito mais leite? É. Vamos pegar, e essa conta é muito simples, tá? Se você mede o leite uma vez por mês, você já deve saber, o seu cliente ou a pessoa que você atende, então você já deve saber mais ou menos em que mês esse pico acontece nessa fazenda. Vai lá, pega essa lactação, qual é a conta que você vai ter que fazer? Você pega a lactação do dia da mensuração e multiplica isso por 30. Então você vai descobrir quanto de leite naquele mês vai produzir. O que der, você multiplica por 7,5 e você vai ter a lactação fechada. Né? A pergunta aqui. É, já vou responder essa pergunta. Qual significa? O que significa? Que pelo pico eu consigo medir toda a lactação. Por isso que a gente fala, aumente o pico máximo que der. Force a vaca, a gente tem que forçar a vaca ao máximo no primeiro mês. Quanto mais alto for a lactação dela, depois a gente pode relaxar. Passou daqui, pessoal, a vaca já está consumindo a energia que ela precisa.
a proteína, os sais minerais, tudo que ela precisa para produzir. Passou daqui, já não precisa mais ter preocupação. A preocupação é a mesma que a gente deveria ter em outras situações, sabendo que ela vai perder 8,5% ao mês a partir do pico. Então percebe aqui uma situação, ó. Vamos pensar isso aqui na fazenda número 1, a fazenda do, sei lá quem, Zé das Couve. Na fazenda do Zé das Couve, o pico dessas vacas acontece lá por volta de 3 meses e a produção nesse pico em média de 32 litros. A vaca mimosa deu 32 litros e meio no pico. Dá para saber quantos litros essa vaca vai parir? Vai fechar a lactação? Dá para ter uma ideia, e vou te falar, essa ideia a gente erra por 500 litros para menos. É muito pouca a diferença. Qual que seria a conta? Como é que eu sei que essa vaca vai produzir na lactação fechada até o final? Eu pego 32,5, multiplico isso por 30 dias, o resultado disso, 32,5, 30 vezes, dá 975. Isso aqui eu multiplico por quanto? Por 7, 7,5. Dá 7.300 litros, mais ou menos. Quer dizer que na lactação fechada, essa vaca vai produzir 7.300 litros. Vai ser 7.800, vai ser 6.700, mas vai ser muito próximo disso. Mas significa que esta vaca aqui, com 36 litros, como é que eu faço a conta? 36 vezes 30 dias, quer dizer que no mês ela vai produzir 1.080 litros, e esta conta eu multiplico pelo resto da lactação, que é daqui até aqui, 7 vezes, 0,5 vezes, né? 8.100 litros. Entenderam a importância de fazer uma vaca produzir o máximo possível no pico? Esta vaca aqui vai produzir na lactação fechada 7.300 litros e essa vaca 8.100, porque não importa o pico, ela vai perder 8,5% ao mês. Se ela tivesse dado um pico de 25, ela ia perder 8,5% ao mês até secar. É assim que funciona. Por isso a gente dá tanta importância aqui, por isso que a gente sempre pega no pé da fazenda neste momento. Passou daqui, não adianta aumentar a dieta, porque ela não aumenta o leite. Não aumenta caprichar na proteína, não aumenta caprichar na energia, não adianta fazer mais nada. Mais nada, a não ser que essa vaca esteja em déficit. O que a gente pode fazer é aqui, e é aqui que a gente trabalha. Então, quando eu começo a trabalhar numa fazenda, e essa fazenda não está disposta a trabalhar neste momento aqui, eu nem continuo o trabalho, porque eu sei que nada que eu faça lá vai resultar em algo bom. Porque é aqui que está o problema. Como é que a gente resolve aqui? Ou você tem um formulador de dieta e faz tudo certinho, ou você faz a do que a gente conhece. Aqui sim já é um caso real, de um trabalho feito depois de 2017, depois do lançamento da nossa nova linha de produtos, onde a gente pegou no mesmo rebanho 2 lotes com média de 16 e 17 animais. Eu nunca lembro qual era 16 e qual era 17. Um lote a gente fez o que a gente faz em todas as fazendas, que é o quê? É o 3 para 1. O que é o 3 para 1? Para cada 3 litros de leite, eu forneço 1 kg de ração. Desde o dia do parto. Percebam que as duas pariram mais ou menos com a mesma produção. Na faixa de os 2 lotes, na faixa de 25 litros. Na esgota, ali na primeira mensuração, deu isso. Na primeira mensuração, na verdade, deu um pouco mais, já deu diferença. Então, nesse lote, eu mantive 3 para 1, até o final. E nesse lote, não. Nesse lote, enquanto a vaca não deu pico, eu peguei a produção dela e multipliquei, dividi por 2,5. Significa que para cada 2,5 litros de leite, eu forneci 1 kg de ração. Aí você vai me perguntar, pô, Rodrigo, mas aí eu gastei muito mais ração. Calma, porque depois do pico, o que eu fiz? 1 para 3. Os 2 lotes receberam 1 para 3. Percebam que não teve diferença praticamente nenhuma na curva. Essa aqui já recebia, teve até uma queda aqui. Eu nem acredito que isso seja um grande problema, né? Mas dá para ver uma leve diferença. Essa diferença talvez a gente esperasse aqui, né? Mas não aconteceu. E aqui eu continuei com 3 para 1. Pensa que essa aqui foi 3 para 1 até o final. Esse aqui foi 2,5 até aqui, 3 até aqui, e no sexto mês em diante, 3,5 para 1. Quer dizer, para cada 3,5 litros de leite, eu forneci 1 kg de ração. Aí você vai falar assim, tá, mas olha a diferença em quantidade de ração. Beleza. Nesse lote que eu gastei 2.700 por cabeça, e nesse lote eu gastei 3.200 kg. Só que olha a diferença de produção. Tá? Não deu exatamente, deu 1.998 litros na nossa conta. Eu arredondei para 2, para deixar mais bonito o número. Né? Deu 1.998 litros. Só que eu gastei 500 kg de ração. Eu gastei 4 para 1. Percebam a diferença?
A média se isso aqui fosse uma fazenda, a média dessa fazenda seria de 34 litros. A média dessa fazenda seria de 26 litros. Basta ver isso. Não é comum a gente chegar numa fazenda onde o cara está feliz, né, feliz da vida com a média de 26 litros. Né? Muitas vezes ele tem rebanho para ser esse cara ali, de 34 e pouco, 33, 34 litros. Um detalhe, gente, um detalhe. Precisa de programa de formulação de ração aqui, de dieta? Não. Nós estamos considerando a mesma ração. Nem é ração diferente, específica de pós-parto, nada. O pré-parto foi bem feito, foi igual para todo mundo. A diferença esteve depois do parto. Então, percebam a importância de prestar atenção no pico de lactação. Mirem o pico. O pico é importante. Tá? E aqui o resumão, aqui é o gráfico que eu gosto. Né? Aqui está tudo. Olha o que acontece. A vaca pare aqui no dia zero e produz leite. Só que a quantidade de comida que ela consegue comer é sempre mais baixa que ela está produzindo. Então o que está acontecendo? O peso está caindo. Enquanto o peso está caindo, a parte reprodutiva está onde? Lá embaixo, na faixa de 5%. Quando essa vaca para de emagrecer, porque o consumo de matéria seca já está mais ou menos igual ao de produção, quer dizer, a vaca para de perder peso, olha o que começa a acontecer com a parte reprodutiva nos meses seguintes. Né? Por que a gente fala que o mês que mais emprenha a vaca é do terceiro ao quarto mês? Está aqui a explicação, gente. Olha, isso aqui é gráfico. Isso aqui é um monte de resumo. Isso aqui não é um gráfico imaginário. Olha a persistência, olha os 8,5% acontecendo lá. Ó. Tudo igual. Gente, esse gráfico define 100% do que é a vida produtiva em função da dieta numa fazenda. Dieta barra gerenciamento, manejo. Se a gente tivesse que pegar um zootecnista se formando, eu pegaria esse gráfico aqui e ficaria uma semana com ele só falando sobre esse gráfico. Aqui você mata qualquer problema, nasce aqui e morre aqui. Qualquer problema. Pense qualquer problema na fazenda, ele nasce e morre aqui. Até mesmo uma silagem mal plantada, mal colhida, mal ensilada, mal fornecida, um vagão desregulado, você mata ele aqui. Entendendo esse gráfico, aplicando esse gráfico na fazenda, você resolve qualquer problema. Aqui está o segredo. Sabe quando vocês vão ver isso na televisão? Nunca. Nunca. Com essa clareza aqui, nunca. Em nenhuma revista, porque sempre alguém vai querer vender alguma coisa para você. O que eu estou vendendo para vocês aqui é uma ideia. Isso aqui resume o sucesso e o insucesso de uma fazenda. Está tudo aqui. O que a gente vai ver muito é a curva de lactação. Está aqui, gente. Está aqui. O produtor morre por quê? Onde ele gasta dinheiro hoje? É aqui, ó. É aqui, na parte reprodutiva. Ele gasta com veterinário, ele gasta com sêmen caro, ele gasta com IATF, ele gasta com uma pancada. O impacto disso aqui na produção é mínimo, porque onde ele deveria estar preocupado é aqui, ó. É aqui. Por quê? Ele tem que elevar esse consumo aqui para que isso aqui, que é a perda de peso, seja menor, para que essa vaca pare, comece a emprenhar não aqui, mas aqui já começa a diminuir a sua perda de peso. Né? E outra coisa, pessoal, prestem atenção nisso que eu passei para vocês. Ó, tá? Quantidade de ração, isso é importante. Aqui está o aplicativo, já falei isso na primeira, na segunda e agora eu falo de novo, né, na terceira. Gente, quem não baixou, baixe. Ele é interessante demais. Né? Só para... eu vi as duas perguntas aqui, eu acho que estão respondidas, né? Era sobre a curva mesmo. E... My Home Diag chama o negócio. Vai lá na loja do iOS ou do Android, digita esse número, esse nome aqui, né? Vai aparecer essa telinha, vai estar lá DM, tal. Vai fazer, a primeira vez tem que registrar o e-mail e uma senha, que é pessoal. E aí, uma vez na fazenda, você vai ter que fazer o quê? Iniciou o aplicativo, vai ter que dizer quantas vacas tem naquele lote. Né? Geralmente a gente faz por lote. O mínimo que ele vai aceitar é 20, porque ele precisa de 4 fotos. O mínimo de fotos são 4. Se você tiver sem internet, você vai lá, bate com a sua máquina fotográfica do celular do mesmo jeito, não tem problema. E aí você vai clicar aqui, ó, banco de dados. Se você tiver internet, aplica aqui. Né? Bateu, beleza. Ela vai analisar, ele vai te perguntar se dá para ver grãos nas fezes, se é visível o muco, aquele catarro que tem por cima ali. Se der para ver grãos, clica aqui, se der para ver muco, clica aqui. E no final ele vai te mostrar esse reloginho. No verde, tudo beleza. Do amarelo, né, de 10 a 30% atenção, passou daqui, problema. Né? Como eu falei, isso aqui, se o Jairo estiver aí, ele deve lembrar do senhor que nós fomos lá,
que ele jurava de pé junto que não tinha acidose, e a gente ouviu ele falando do supernúcleo que ele usava, da supergado, da superdieta, e a gente quebrou as pernas dele, depois de 2 horas de conversa fiada, a gente quebrou as pernas dele mostrando que o rebanho dele realmente tinha acidose e tudo que ele falou era balela, né? E ele concordou com a gente, né? E esse gráfico, esse reloginho eu guardo até hoje, eu uso em todas as palestras. Aqui uma explicação breve do que são os nossos produtos, né? A linha Geral Milk são os produtos econômicos e standard. Aqui entra Geral Milk Produção, Geral Milk Ordenha, que são os produtos aí com uma trava de milho e soja um pouco mais menos restrita, né? Os produtos standard, que tem uma quantidade mínima de milho e soja em torno de 60%. Os produtos super premium, que aí nós já temos a linha AE, ou a linha funcional. Aqui entra a ração de pré-parto, de pós-parto, os núcleos também específicos, né? Aqui é a lactância e leite, que é uma ração. Aqui todos os produtos já são tamponados, já sem adsorvente de micotoxina, são produtos muito acima da média. E esses produtos funcionais, a lactância Enerlac, a Baby, são produtos com outros parâmetros aí de qualidade muito mais amplos, né? Aqui, né, a nossa linha Super Premium são rações que são feitas à base de milho, soja, tamponamento máximo, adsorvente de micotoxina. Então, tudo que for lactância e leite AE significa top do top de linha. O problema é que nem todas as fazendas podem usar esse tipo de ração. Por exemplo, uma ração que tem uma silagem com um excesso de milho e ainda usa um complemento com grão úmido, por exemplo, a gente não recomenda a linha E. Pensa que a lactância leite 20, por exemplo, a 20AE, ela tem 80% de milho. Né? Uma vaca comendo 12 kg dessa ração vai estar comendo quase 10 kg de milho. Né? Então, assim, arrebenta. Então, em situações assim, a gente prefere a lactância leite, uma ração que tem quase a mesma energia que a linha E, só que ela tem menos amido. Né? E se a gente tem um problema de altíssima produção, um problema de pós-parto, febre do leite, cetose, aí a gente precisa de alta energia, mas baixo amido, aí a gente parte para a Enerlac. Essa aqui é o nosso supra-sumo, a fórmula que a gente usa no Brasil hoje é a mesma que a gente usa na França, no México, é a mesma fórmula, é uma ração super complicada de fazer, difícil de fazer, fazemos ela em 3, 4 fábricas agora, e ela tem 80% de energia e uma mixaria de amido. Né? Então, esse aqui é um segredo industrial que a gente guarda as 7 chaves. Né? É o nosso xodó essa ração. Aí aqui me pediram para não esquecer de falar da Fenada que nós lançamos ali no Rio Grande do Sul, que é uma ração que a gente usa como volumoso. Né? Nós temos situações onde a gente usa 17, 18 kg dessa ração. Ela substitui quando a gente está sem pasto, pode usar ela. Quando está entrando no azevém, na aveia, por exemplo, a gente evita enxurril com ela. Então, 2, 3 dias antes a gente começa a fornecer 4, 5 quilos dele, trocando a ração. Quando coloca no verde, nas primeiras semanas a gente coloca ali uma quantidade mais alta. E esses animais não têm aquele enxurril típico, né? Aí eu substitui 5 kg de pasto verde, caso quando não tem pasto verde, 3 kg de pasto seco. 1 kg dela pode substituir 3 kg de silagem, a gente pode usar aí. Vai acabar a silagem, pode entrar louco. E ontem eu descobri que o pessoal do sul está usando esse produto para fazer a dieta de grão inteiro dos terneiros macho, né, dos bezerros macho. E aí eu vi o vídeo e vi a primeira pesagem de um lote lá de 200 e poucos quilos, dando uma média de 1,5 kg de média de ganho, né, usando esse produto, que é uma ração e volumoso ao mesmo tempo. Né? Falamos disso aqui no dia que nós conversamos sobre bezerras. O nível de HDF dessa ração é o segundo mais alto de toda a linha Presense. O primeiro é da Lactance Baby, que é a ração de bezerro. Então a vaca, se tiver comer 20 kg disso aqui, ela vai comer sem risco nenhum. E o melhor de tudo, o que acontece? Esse produto não foi desenvolvido para esse fim. Ele foi desenvolvido para resolver o problema de lina, sila, né, para alguns, que é aquele naqueles momentos onde o laticínio não pode levar o leite porque ele está talhando no alizarol. Esse produto praticamente zero, ele foi feito para isso. Depois nós estamos descobrindo até hoje, né? Ontem descobri mais uma, né? Que é essa do. E aqui, né? O nosso xodó, que infelizmente só conseguimos produzir aqui em Três Corações,
que é a lactância leite Mix 20 e a Mix 40. Né? A Mix 20 tem 20% de proteína e a Mix 40 ela tem 24. Na verdade, aqui significa para 20 litros de leite e para 40 litros de leite, embora nós tenhamos vaca aí com 55, 60 litros. Então é uma ração totalmente diferente, não sei se está dando para enxergar, mas aqui tem caroço de algodão, polpa cítrica, milho floculado, soja em grão tostado, né? Olha quanta soja dá para ver. É um produto muito fora de base, a gente costuma dizer que a gente raramente perde um cliente com esse produto, porque quem gosta, gosta muito. Né? Também, mesma coisa, ó, é para lactações aí na faixa de 12.500 litros por lactação. Aqui nós temos tudo que nós temos de tecnologia está nesse produto, né? É o Neotan, o HDF, é o nível de tamponamento dela, né? Máximo. Então, produto. Para quem quiser, eu recebi bastante pedido dos manuais, já mandei um monte. Então, para quem se interessar no guia de nutrição, é um guia mais sucinto, mas ele explica o que é o sistema de nutrição em RA. Né? A maioria das empresas, das formulações, hoje são feitas no sistema americano. E a gente tem uma visão um pouco diferente, a gente ainda formula no sistema em RA. É bem mais moderno e gosto muito mais. Faz muito mais lógica. Então, quem quiser entender o que é o FL, PEDIN, PEDI, tem esse manual aqui. Vocês podem pedir aqui pelo chat ou por e-mail, no meu e-mail ou pelo meu WhatsApp, manda em PDF. E mesma coisa, lá para julho ou agosto, quando essa paradeira acabar, a gente vai mandar imprimir uma leva aqui. Aí quem quiser também, a gente recebe ele em papel de alta qualidade. Aqui estão meus contatos, então. Meu e-mail rodrigo.vilauba com dois L's, @dm.com, meu telefone 19998253476. Deixa eu finalizar aqui, a gente volta. Bom, espero que espero que tenha dado para entender, né? Ah, vamos ver as perguntas aqui. No WhatsApp alguma coisa. Zé Tarcísio, para conhecer melhor o produto. Se você quiser, nós temos um vídeo para falar desse produto. Também tem os encartes, o folder, né? E tem bastante coisa desse material. Hoje, para quem está no Rio Grande do Sul ou Santa Catarina, está mais fácil. O Valcir Pradella, falta de sódio não ocasiona muco nas fezes? Pode. Na verdade, é, não sei se é bem muco, né? Ele vai ter a permeabilidade intestinal muda com a falta ou excesso de sódio. Ele é um íon importante na absorção ali dos minerais, da água lá no intestino grosso, né? E se isso demorar por muito tempo, pode haver alguma descamação, pode haver algum ataque de bactérias, uma acidificação, e isso pode acontecer sim, eh, uma alteração e uma criação de muco. O muco é resposta, tá? Toda vez que você vê muco, algo está errado. Se não tem sintoma de acidose, vai para a dieta. Excesso, falta de sódio, o potássio também pode, o cloro também pode ocasionar isso. O cloro é mais raro, ele está mais presente em dieta de pré-parto em um período curto e um controle muito forte. Então, o mais correto, não é nem afirmar, mas mais que faz mais sentido seria o sódio, sim. Mas é raro, tá? É muito raro. Eu mesmo fiz pouquíssimas vezes que a gente possa relacionar aquela presença de muco, aquele ataque ao intestino como uma deficiência de sódio. E o excesso também pode dar problema. O pessoal gosta de colocar 2, 3% da ração para ela render, quando vai for bater a ração, e aí joga lá misturado no coxo, o animal acaba conseguindo consumir, porque naturalmente não conseguiria. Então isso também pode ser um problema, né? Você poderia me passar os guias, Arnaldo? Sim, eu só recebi o primeiro. Pessoal, quem quiser o guia, pode deixar o e-mail aqui mesmo na chat, eu já passo por e-mail. Quem quiser o primeiro, o segundo ou o terceiro, ou quem quiser os três. Ou então pode passar para o meu e-mail também, ou pelo WhatsApp. De qualquer maneira, eu estou enviando. Eu quero que quanto mais ele difundir para mim, é melhor, né? É, Arnaldo, tem esses produtos na zona da mata? Sim, todos eles têm, menos a FENADA. A FENADA é o nosso próximo passo aqui em Minas e São Paulo. O restante, a Mix 40, a ração de pós-parto, todas elas têm. Essa questão da regionalidade, ela
ela infelizmente aparece, né? Nós temos fábrica pelo Brasil inteiro, desde o Rio Grande do Sul até Rondônia. Então, existe uma dificuldade aí com relação a ingredientes e assim nem sempre a gente tem todos os ingredientes que precisa, né? Então, no caso da Fenada, a gente conseguiu fazer lá. Eu acredito que a gente consiga fazer para cá também. É uma questão de tempo aí, né? Arnaldo, parabéns. Obrigado, Arnaldo. Obrigado pelo elogio. Fiz com muito prazer, viu? Ah, tem esses produtos na mata. Em um pico de lactação, quanto de fubá de milho pode ser adicionado por quilo de ração fenada? Kleber Lopes. Pô, Jairo, deixa eu ver se eu entendi. Em um pico de lactação, quanto de fubá de milho pode ser adicionado por quilo de ração? Ah, sim, para complementar com energia, né? Olha, não digo nem por quilo de fenada. O Helder. Pode responder então, Helder. Mas o que eu ia dizer, quanto de amido? A gente considera que uma vaca, de amido não, de milho, que uma vaca tem capacidade, uma vaca de produção de 30 litros, ela consegue consumir durante o dia 5, 6, até 7 quilos de milho, até mais. O que vai mandar é a distância entre esse fornecimento. A gente fala que em quilos de milho, a gente nunca deveria ultrapassar os 3 quilos por refeição. Então, se essa vaca precisa consumir 10 quilos, por exemplo, nós vamos ter que dividir isso em 4 tratos. Se a gente fizer isso em 3 tratos, pode haver algum problema. E a questão que o Kleber deve estar perguntando, a, porque a FENADA ela tem um índice de amido um pouco baixo, né? Ela foi feita para uma situação específica. Então, para uma vaca de 35, 40 litros, a gente não recomenda ela, porque ela, de fato, ela não tem uma energia de uma lactance leite a ou mesmo de uma lactance, né? E, então, o que a turma está fazendo? Para cada 3 quilos de fenada, para vaca no pico de lactação, 1 quilo de milho. O que a gente vai fazer um teste agora, não sei se nem se pode contar, mas a gente vai fazer um teste com grão inteiro mesmo, né? É uma porcentagem ali, e em breve espero ter novidades. Tá aí, para quem queria um produto que serve para tudo, tá aí. Bom exemplo, né? Antes era Mix 20 que servia para tudo, servia para engordar cabrito, ovelha, qualquer bicho da fazenda, né? E para leite. Então, não sei, Kleber, se eu respondi a sua pergunta, mas de fato, para quem tem uma vaca aí com pico de lactação acima dos 25 litros e gosta da fenada, já tem a fenada em casa, enriquecer ela com milho pode ser uma boa alternativa. 3 quilos de milho, aliás, 3 quilos de fenada, vamos dizer que você vai usar 9 quilos de fenada, eu acrescentaria, isso foi com uma conta grosseira que nós fizemos, tá? Claro que depende muito do que você tem de volumoso, se é silagem, se é azevém, né? O Azevém conserta qualquer dieta agora com uma fenada que tem uma proteína mais baixa, né? Mas eu acredito que seja para corrigir a energia da dieta que você está perguntando, né? Mas é isso, gente. Eu fiquei muito feliz. Deixa eu ver se tem alguma pergunta no WhatsApp aqui. Tananana, Dona Dione. Ah, tá. Acho que duas aqui já foi respondida aqui no final. Bom, é isso, gente. É, fiquei feliz. Eu gosto de falar. Na verdade, essas conversas elas não deveriam durar mais do que 40 minutos, a gente sabe disso. Mas como é que você fala um assunto tão interessante em menos de 40 minutos? É impossível, não tem como. Então, espero que vocês tenham gostado. A gente não está mais tirando o link do ar, ele continua no ar aí. O que vai acontecer é que eu vou tirar ele da minha página, que na minha página eu tenho, eu não sei quantos vídeos eu tenho, centenas. Então, era uma ferramenta que eu usava às vezes para alguns treinamentos, eu cedia esses vídeos para as empresas, né? Então, no caso aqui, como eu não consegui usar a página da Socil, pelo fato de a gente estar todo mundo em casa e tudo, eu não estar na empresa, então o que eu vou fazer, eu vou ceder esses vídeos para ser colocado no YouTube da empresa. Então, entrando lá eu acredito que vai estar também no site da Presença ou
no Instagram vai estar os links também. E quem quiser os links das anteriores, que perdeu uma das duas, também posso mandar. Certo, gente? Muito, muito, muito obrigado. E semana que vem tem mais. E na outra também. E como eu já tinha falado, a partir de julho a gente começa a subir os vídeos, vamos falar sobre os produtos, né? Vamos falar, vai ter um vídeo só para Mix 40, qual a vantagem de usar, por que usar, qual é a produção esperada. A gente vai pôr algum vídeo de vaca comendo, por qual é alguma vaca que tenha sido campeã ali. Nós fizemos uma vaca com 127 litros faz pouco tempo, desculpa, com 87 litros faz pouco tempo com ela, né? Um torneio leiteiro, só ela, mais nada. Então, é, esses vídeos vão ajudar bastante a gente a entender o que são cada produto, né? E assim para todo o resto. A ideia é matar aí, além de todos os produtos, todos os programas, algo em torno de 120 vídeos aí, curtinhos, não tão longos. Esses vão ser os mais longos desse mês. Esses vídeos vão ser curtos, coisa de 3, 4, 5 minutos aí, para todo mundo poder ter, né? E é isso, gente. Vou encerrar aqui. Eu vim encerrar normalmente, mas vou encerrar com o vídeo do Jefferson, que foi muito bom, ele é muito espontâneo, né? E explicou muito bem. No começo aqui tinha menos gente, então eu vou encerrar com o vídeo dele e aguardo vocês daí na semana que vem para a gente falar sobre como alterar a qualidade do leite usando a nutrição e o manejo, principalmente a nutrição, né? O que eu vim contar para vocês aqui é a minha experiência com a ração fenada. Eu vou começar contando para vocês sobre um pouco como a gente trabalha no confinamento e depois eu vou falar na parte de lactação. O que facilitou bastante para a gente aqui seria um manuseio, que somente a ração fenada auxilia e cobre toda a necessidade do boi, né? Que seria a fibra num confinamento, coisa que a gente antigamente trazia de fora, como feno, pasto cortado ou outro tipo de fibra de subproduto. Hoje a gente trabalha somente com a ração fenada no coxo e acrescenta um pouco de milho. O que a gente pode ver que não teve mais problema algum com acidose, não tem problema de diarreia, a adaptação é muito melhor. Tu coloca, hoje a gente tem aqui animais de 3 meses colocado na fenada que segue ganhando 1,3 kg por dia e animais que seguem fácil adaptação, né? Ganhando 1,5 kg de média, como a gente tem esse lote. Então a facilidade de manuseio para nós é o que mais facilitou. Aqui eu vou falar um pouco para vocês das vacas em lactação, o uso da fenada em vacas em lactação. Para nós foi uma excelente escolha pelo seguinte: nós todos os anos apanhava e sofria com leite lina ou leite ácido. O leiteiro vinha, testava, o leite estava ácido, não passava no alizarol, a gente se descabelava, passava trabalho, não tinha o que fazer com aquele leite. Aí tudo que as indicações era para entrar com tamponante em ração e não sabiam se era fibra, se era energia. E o que era o pior, nenhum resultado imediato para sanar o problema do leite lina. Há 1 ano e meio mais ou menos a gente vem trabalhando com a ração fenada nas nossas vacas. O que a gente teve foi um baita resultado, nunca mais apareceu leite lina. Agora mesmo aqui no Rio Grande do Sul estamos passando pela uma entre safra, né? O qual a gente está saindo do verão e entrando para o inverno. Estamos entrando recém no início das pastagens, as pastagens estão nos primeiros pastejos, o qual a gente sabe que a aveia e o azevém nos primeiros pastejos não tem fibra, né? Dá aquela famosa diarreia preta, né? Aquela diarreia verde, que é pelo excesso de proteína e o pasto não tem fibra ainda.